Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com Nick, o Inglês comigo. Obrigado por clicar e hoje a gente vai falar de uma aula para alunos básicos, o que é uma coisa que você não vê muito na internet por aí. A gente vai falar do presente simples, o que no inglês é present simple. Quando usá-lo? Quando usar o present perfect? Só para fazer uma revisãozinha rapidinho para quem não sabe, isso é bem básico, mas aqui está a conjugação do verbo to be no presente. E o verbo to be no presente é o verbo ser ou estar, né? Sempre no contexto você vai saber se é o verbo ser ou estar. E aqui está em todas as conjugações no presente e aqui está a contração. Muito importante você saber isso aqui, sabe, distinto, sem ter que pensar muito, porque isso é usado toda hora. Enfim, há basicamente 7 situações na qual você usa o presente simples no inglês e, graças a Deus, é muito parecido com o português. Vamos lá. A primeira situação é basicamente quando a gente fala de algo que é, de uma maneira geral, verdade. Something is generally true. Quer dizer, quando algo é, de uma forma geral, verdadeira. Vamos supor, Brazil is a Brazil is a big country. Brasil é um país grande. Você vê que o verbo is está no presente. A gente também fala assim no português. O Brasil é um país grande. Outra situação é quando a gente fala de situações que são basicamente permanentes. Vamos supor, where do you live? Onde você mora é uma situação permanente, né? Eu também posso falar assim, eu sou o professor de inglês. Quer dizer, professor de inglês é uma situação permanente, né? Então, você fala, I am an English teacher. You are a lawyer. Você é um advogado. Né? De novo, situações que são basicamente verdadeiras e situações permanentes. Quando a gente fala de hábito no português, por exemplo, a gente fala, eu jogo tênis todo fim de semana. Ou, como nessa frase aqui, eu jogo futebol todo fim de semana. I play soccer every weekend. O verbo play, que é jogar, nesse caso aqui, está no presente, quando a gente fala de hábito. Você pode falar assim, I work 5 days a week. Eu trabalho 5 dias na semana. I work 5 days a week. A quarta situação também é muito parecida como no português. Quando a gente está falando de uma peça, de um filme, vamos supor, a gente pode falar assim, o Félix da novela, o Félix da novela vira uma pessoa boa no final, ó. Vira, tá? No presente. Uma frase mais fácil, ó. Romeo dies at the end of the play. Romeu morre no final da peça. Quer dizer, apesar da gente estar falando de uma peça, é uma coisa que a gente usa, de novo, como no inglês e como no português, a gente usa o verbo morrer aqui no presente. E a única coisa, esse S, é só para a conjugação da terceira pessoa do presente, mas isso é para outra aula. Mas só para você saber, o verbo morrer aqui está no presente. A gente também usa o que gramaticalmente chamamos de zero condicional. O zero condicional, no inglês, é muito parecido com o português. Eu vou dar um exemplo no português para você ver. Vamos supor, se eu fico no sol 10 horas, eu fico queimado. Quer dizer, ambas sentenças estão no presente. Vamos supor, if you don't sleep, you get tired. Se você não dorme, você fica cansado. De novo, essa frase e essa frase estão no presente. A sexta situação é um pouquinho difícil de entender. Veja que eu botei aqui a palavra futuro, em inglês future, que significa no futuro, mas a frase vai estar gramaticalmente no presente. E a gente usa isso no português também. Por exemplo, quando a gente fala assim, o trem chega hoje às 7 horas da noite. Vamos supor, se é 1 hora da tarde, você pode falar assim, o trem chega hoje às 7 horas da noite. 7 horas da noite ainda não aconteceu. Você está falando alguma coisa que é referente ao futuro, mas gramaticalmente você usou a frase no presente. E a gente também faz isso no português. De novo,
o trem chega hoje, ó, tá vendo o verbo chegar? Está no presente, mas a gente está se referindo a uma coisa que ainda vai acontecer. Por isso que eu botei essa palavra aqui, ó, timetable. Quer dizer, quando a gente põe algo, né, em termos de tempo. Enfim, o exemplo aqui que eu botei, her flight arrives later. O voo dela chega mais tarde. E você vê, de novo, quando é terceira pessoa do singular no inglês, no presente, você tem que adicionar S, como aqui e como aqui. Mas, de novo, isso é para uma outra aula. E, finalmente, quando se usa, vamos supor, a palavra quando, o que no inglês é when, until, até, after, depois ou antes. Essas duas frases vão te mostrar como é que é muito parecido como no português. E essas duas frases, né, são compostas, quer dizer, tem uma frase no futuro, gramaticalmente falando, e uma frase no presente. A única coisa que fica difícil é que no presente, nessa situação, no português, a gente usa o que se chama presente do subjuntivo. E no inglês isso não existe, mas só para você entender. I will study, will é indicação de futuro, então eu estudarei quando eu chegar em casa. Só para você entender como os americanos, os canadenses, os britânicos, enfim, eles não existe a forma do subjuntivo no inglês, né? Então, quando eles falam, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria assim: eu estudarei quando eu chego em casa. Contextualmente, fica fácil de entender. They will know it before it ends. Eles saberão daquilo antes de acabar. Quer dizer, de novo aqui, ó, when, before, e tem outras palavras que você pode usar, né, nesse... Enfim, geralmente envolve uma frase no futuro e uma frase no presente. Eu vou dar um outro exemplo, vamos dizer, eu comprarei o carro quando eu tiver dinheiro. Esse tiver, no português, é presente do subjuntivo. Isso não existe no inglês. Então, eles pensam assim, quando eu tenho dinheiro, eu comprarei o carro. Enfim, isso é só para te dar uma base para você entender quando usar o presente simples. Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail e eu espero ver você na próxima aula. Até logo!